Processo, né? Esse retrocesso que a gente viu. Acho que tá nesse vai e vem. Voltou. É, o meu tem agora. O que é? Vem aí o módulo 2. Tá esperando o árabe? Eu tive que cancelar o árabe.
Não, porque não teve inscritos suficientes. Então, o que eu vou tentar fazer um apelo de conseguir um professor de árabe gratuito, porque talvez conseguindo um professor de árabe gratuito, vem. É. Aí eu tive que cancelar 2 cursos de árabe, porque, na verdade, mas eu não tive número inscritos. Precisava, como é pago, tinha que ter pelo menos 10 alunos, como é pago, né? E os outros alunos que estavam pro 3, eles migraram para a escola do Arné. Tá. Eu vou ter que abrir tudo de novo. Mas enfim, inshallah. Não, inshallah tudo. Eu vou começar pelo 1 de novo. Tudo de novo. Tá. Bom, vamos começar, né? O povo tá atrasado hoje aqui, né? Bom, tem o microfone para a plateia aqui funcionando? Então deixa aí para circular, senão pode esquecer. Fica com o microfone passando aí entre vocês, porque aí depois a gente não consegue. Passa para um lado, passa para o outro, que aí a gente vai. Eu cuido de todo lado de casa. Eu cuido de lado aí a gente vai tentando se ajudar, né? Bom, boa tarde a todos. Bismillah, ar-Rahman ar-Rahim. Vamos ver, hoje nossa última aula. Que pena, adorei. Ai, que pena, né? Ai, que pena mesmo. É engraçado como a gente vai se acostumando, né? E vai se afeiçoando. Acho que é um bom sinal. Um sinal que a química deu certo, que o curso foi bom, que as coisas andaram bem, assim. Mas eu estou muito animada para fazer um outro curso. Infelizmente, só tirar o som do celular. Infelizmente, não dá para fazer um outro curso no semestre que vem, porque o primeiro semestre, para mim, geralmente é um semestre bastante complicado, porque eu assumo 2 disciplinas na graduação e, possivelmente, eu assuma também uma outra disciplina na pós. Então, assim, geralmente, o primeiro semestre é mais tumultuado para dar um curso de extensão e eu quero, de fato, dar um curso com um pouco mais de qualidade, né? Então, o que eu estou fazendo? Estou recebendo sugestões, né? A gente hoje termina com a morte do profeta. Você sabe que, quando o profeta morre, há uma discussão sobre a sucessão dele. É lógico que a gente não consegue abarcar tudo, né? Mas a gente vai tentar ir abarcando aos poucos a história. Acho que tem muita história para ser contada, né? E a ideia é dar uma continuidade nessa história, né? O que acontece depois dessa sucessão, da morte do profeta, né? Quais são as 2 linhas de Islã que acabam surgindo com a divisão. Mas isso é uma possibilidade. Há outras possibilidades. Tem gente me pedindo curso sobre mulher, mas isso eu já tenho ouvido já há mais de 10 anos. Todo mundo quer que eu dê um curso especificamente. Eu tenho muita vontade, de fato, de dar um curso sobre Fátima, Aisha, Hadija e outras mulheres importantes dentro do Islã, mas eu não tenho ainda uma bibliografia suficiente para isso. Eu acho que a bibliografia que a gente tem no Brasil ainda é muito escassa. É muito simplista, né? Acho que não tem uma bibliografia ainda que você diga, olha, esse material é suficiente. Então, isso de certa forma, eu ainda vou montar um módulo só, especificamente sobre mulher, para fazer uma retrospectiva dos meus cursos de extensão sobre o Islã. E o primeiro curso de extensão que eu dei foi em 2007, quando eu estava no doutorado, no final do doutorado, que era um curso que chamava Uma Abordagem Antropológica sobre o Islã, né? Que era um curso que
eu tratava de alguns pontos importantes para você pensar a desconstrução de como que na antropologia a gente pode discutir a questão islâmica, né? Então, desde a questão do orientalismo, de Eduardo Said, de textos sobre mulheres, textos, outras formas de abordagem. Então, esse curso eu dei 2 vezes, em 2007 e 2008. Foi um curso que eu dei na USP em São Paulo, na FEFELESH. Era um curso que tinha, em média, 20 alunos também. Um dos alunos acabou virando minha orientanda depois. E, em 2008, eu dei um curso também que foi bastante interessante, que era um curso que chamava... Como que é? Eram seminários temáticos sobre Islã, uma coisa assim. Que era um curso que eu pegava teses e eram dissertações e teses sobre Islã no Brasil, né? E, durante essas apresentações dessas teses, por exemplo, eu pegava a tese da Sônia, da Samira Osman, né? Que trabalhou com imigração árabe no Brasil. Então, a Samira vinha ao curso e dava uma aula sobre imigração a partir da tese dela, né? Uma tese sobre Islã e psicologia intercultural. A Márcia Zaia gentilmente veio dar uma aula sobre migrantes árabes do Brasil, e ela, como psicóloga, como é que ela trabalhou com essas mulheres árabes, a questão de não pertencimento, né, de estar fora do lugar, né, de estar fora do lugar de nascimento. Então, foi um curso bem interessante, né, e eu tinha toda uma discussão, e esse curso foi bem bom no sentido assim, de construtivo, porque me trouxe hoje, assim, vários amigos, tanto da comunidade muçulmana, que são intelectuais, fizeram esse curso na época, em 2008. Era um curso bem interessante, gente que já defendeu dissertação, mobilizado por esse curso. Então, foi um curso bem interessante. E aqui em Ribeirão Preto é a primeira vez que eu me enveredo para dar um curso sobre o Islã, né? Um formato um pouco diferente, porque eu considerei que seria importante, neste momento, trazer um pouco a vida do profeta, porque a gente tem tanto desconhecimento de quem era este homem, do que ele fazia, né? Como a gente tem vários cursos teológicos sobre a vida de Jesus ou a vida de outros profetas, eu acho que merecia, para pensar o Islã, pensar o advento do Islã, como faz a Karen Armstrong. A Karen Armstrong tem uma biografia do profeta muito interessante, que vale a pena ser lida. Quem não conhece, a Karen Armstrong era uma freira monástica, ficou 9 anos no monastério, e é muito linda. A biografia dela é muito linda. Eu não vou lembrar o nome agora, mas vale a pena, acho que é Espiral, não vou lembrar o nome. Mas a Karen Armstrong, quando sai do monastério, ela continua estudando. Então, ela tem um comportamento ainda de monastério. Então, quando ela entra numa biblioteca, ela beijava o chão, ela fazia algumas coisas assim, de quem não estava... Ela não sabia que era Beatles, por exemplo. Ela saiu, acho que em 69, 70 do monastério, se não me falha a minha memória. E a Karen, ela começa a ler muito sobre histórias das religiões e se depara com a história da vida do profeta. E ela começa a estudar muito, ela começa a ler muita coisa sobre a vida do profeta e resolve fazer a biografia, escrever uma biografia sobre o profeta Muhammad. E ela conta, na biografia dela, que foi escrita, está publicada pela Companhia das Letras, fazendo propaganda aqui, né? Quero desconto, viu, Lili? Que foi publicada, ela conta que o profeta salvou a vida dela, né? Porque, no momento de saída do monastério, né, deixando de ser freira monástica, ela se encontra né, com essa história, com essa biografia, e aí ela, na pesquisa, e é um livro que foi muito bem aceito até pelos próprios muçulmanos, né? É um livro muito conhecido pela comunidade muçulmana, né? Quem são acadêmicos, quem estuda, quem tem interesse, a biografia da Karen não é uma biografia descartada, né? É uma biografia de uma historiadora, de alguém que foi atrás, de alguém que cotejou as fontes, né? Então, muita coisa que eu também li, que sei, que vem na minha memória. Eu fiz uma resenha quando saiu o livro. Eu tenho várias resenhas de alguns livros sobre Islã. Uma delas é o da Karen Armstrong, sobre a biografia do profeta. E eu recomendo, acho que é uma biografia interessante, acho que vale a pena procurar, porque é uma erudita, né? Acho que a Karen, ela consegue hoje, nesse campo islâmico mais amplo, trazer uma reflexão interessante, não só sobre o Islã, mas também sobre as religiões monoteístas, né? Porque o que a gente está tratando, de fato,
são de religiões monoteístas, né? O monoteísmo, ontem, até esse final de semana, foi o Eid, e aí, conversando com vários dos meus amigos muçulmanos durante a festa, o que define um muçulmano? O que define um muçulmano é a Tawhid, né? Então, a unicidade de Deus é o monoteísmo, né? Então, você pode não fazer as 5 orações, mas eu não posso dizer que você não é muçulmano porque você é monoteísta, né? Então, a ideia do monoteísmo é uma coisa muito forte, né? Da unicidade, da Tawhid, né? De Deus, ela é fundamental no Islã, né? Então, hoje a gente vai tentar vou tentar contar um pouco o que a gente tem feito, né, até aqui. E hoje a gente termina. É engraçado que eu vim agora relendo o finalzinho, a morte do profeta, né? E aí fiquei pensando, nossa, por que eu vou terminar um curso com a morte do profeta, né? Estava quase chorando. Eu falei assim, eu termino um curso com a morte do profeta. Que coisa chata. Parece que não tem final feliz essa história. Aí eu falei assim, gente, acho que eu não estou podendo hoje, eu estou muito emotiva hoje. É porque, na verdade, a biografia do Links, ele tem, do Martin Links, eu não sei se eu mostrei para vocês, que é uma biografia que eu gostei bastante de ler, né? Ele tem uma maneira bastante, não digo romanceada, mas ele escreve muito bem, é muito claro. E acho que a maneira como ele escreve a morte do profeta, eu falei assim, gente, não estou podendo com esse... Parece o último capítulo de novela, isso aqui, né? Então, é uma coisa que um pouco chamou a atenção, minha atenção e a sensibilidade do que é um curso como esse, né? De que são essas questões e tudo mais, né? Então, só para a gente não perder, tentar voltar um pouco no que a gente fez aqui. Então, a nossa primeira aula, que foi com o Sheikh Jihad, que é tudo de bom, né? O Sheikh está no Hajj ainda, volta só no final de semana. Que Deus abençoe, aceite o seu Hajj. Ele falou do monoteísmo, a gente começou a primeira aula falando dos pilares da fé, os pilares da prática. É engraçado como tem muita gente que ainda não sabe o que são os pilares da fé, os pilares da prática, né? Que o primeiro pilar é o próprio monoteísmo, né? Acreditar nos livros, nos anjos, nos profetas, né, no destino. A gente ficou discutindo muito aqui a questão do destino, daquilo da predestinação, os pilares da prática, né, que é a Shahada, né, que é a profissão de fé do muçulmano, as 5 orações, o zakat, o jejum, né, e a peregrinação a Meca. Depois a gente teve, numa segunda aula, o período pré-islâmico com o Sheikh Jihad também, que ele trouxe várias questões dos politeístas, de como se lidava na Kaaba, né? Depois eu arduamente e corajosamente falei da vida do profeta desde o nascimento dele, da mãe de leite, da história dos povos árabes, né, de como se lidava a questão da oralidade do povo árabe, né, a morte, a orfandade do profeta, né, e a questão da própria resistência, de como determinados líderes passam por processos dificultosos na vida, até como uma forma de lapidar o seu coração e a sua estrutura emocional para se tornarem líderes. Isso a gente pode comparar em vários líderes, né? Talvez pensar psicologicamente, quem é da psicologia, pensar antropologicamente, quem é da antropologia, socialmente, de certa forma, porque eu só consigo pensar essas coisas também de uma forma mais ampliada dentro das ciências humanas, né? A ideia de jihad, né? A própria ideia de carisma, né? De como se constrói o carisma de um líder. Na aula 4, acho que foi o Sheikh Jihad também, né, falando das suratas, falando, né, de Meca e Medina, quer dizer, a transmissão, a aula sobre a revelação do profeta, né, o profeta estranhando a presença do anjo Gabriel, a ideia de que ele dizia, mas eu não sei ler, eu não sei recitar, e o anjo o aperta 3 vezes e ele começa a recitar, né, o Alcorão. E depois a gente tem a quinta aula, que é a aula da Hégira, né, que é a imigração para Yatrib, que vira Medina, né, de Meca para Medina, né, como ordem de Deus, uma forma de se proteger, um momento da expansão do Islã. Há 2 tipos de Hégira, né, a Hégira para Yatrib, né, para Medina, e a Hégira para a Etiópia, né, que é a Abissínia, e que são migrações diferentes, e uma para proteção, outra para tentar fazer os primeiros contatos de transmissão da religião, né? E que é este momento que a gente pode chamar da expansão do Islã. A aula 6, a aula dos acordos, que, na verdade, era uma aula que o Sheikh Jihad
poderia estar presente, porque ele tem muito mais conhecimento até e profundidade para falar sobre esses acordos. Foi uma aula que eu dei lá mais ou menos, inshallah, na próxima vez a gente retome os acordos aqui com mais profundidade, porque eu acho que tem questões densas ali e que eu acho que só um teólogo mesmo sabe a compreensão, sabe, de fato, como esses acordos foram construídos e, de certa forma, vêm sendo pensados dentro do Islã. A aula 7, que foi a aula da semana passada, é uma aula que até o Che me escreveu, dizendo, França, essa é a sua aula, né? Porque é a aula sobre as mulheres, eu gosto de falar de mulher, eu gosto de falar sobre mulher, né? Não quer dizer que eu... Né? Gosto de falar de mulheres. As mulheres são muito chatas. Das mulheres ciumentas, das mulheres bravas, das mulheres boazinhas. Nós ficamos pensando aqui várias categorias de mulheres, de esposas, de comportamento. E eu tenho que fazer um adendo hoje, a tristeza que eu sinto falta de terem poucas mulheres eleitas no último pleito. Isso é uma tristeza. Eu tinha que falar isso, gente, senão não seria eu. Assim, o fato da gente conseguir votar para presidente, ter eleições diretas, e no Brasil a gente, ao invés de votar mais em mulheres, a gente dá um passo atrás e vota menos em mulheres. Então, isso eu tenho que lamentar, né? Uma parte, né? Então, eu acho que, assim, dentro da história do Islã, para surpreender vários homens e várias mulheres e vários grupos, as mulheres tinham um papel muito importante, né? As mulheres... Vamos lembrar aquela citação que eu fiz aqui, que eu acho deliciosa, né? Que os homens, na guerra, as mulheres, elas apareciam justamente para que os homens não abandonassem o campo de batalha. Então, é fantástico isso, quer dizer, a presença feminina acaba dando esse encorajamento para esses homens, né? A ideia é que a gente sempre tem que encorajar os homens, e a ideia de que as mulheres são coitadinhas, frágeis. Então, o Islã, de certa forma, prova isso, né? O próprio papel da Hadija, que eu falei bastante na aula passada, que quebra todos os paradigmas, para mim, a feminista do Islã, né? Porque escolhe o marido, pede o marido em casamento, adorei, né? O marido é mais novo, sustenta o marido, enfim. Eu acho que é um grande exemplo que a gente tem que tomar até como um modelo no sentido de que, olha, cadê a submissão aí? Né? Porque a gente olha para a submissão por conta da vestimenta. E a gente esquece que a vestimenta islâmica é a vestimenta da submissão a Deus, né? O que, se você está falando da tauhid, do monoteísmo, todo muçulmano ele vai ser submisso a Deus, e não a um homem ou a uma mulher ou qualquer outra coisa. Então, alguém que coloca, para o muçulmano é assim, se você coloca alguma coisa no lugar de Deus, você não pode ser muçulmano. Então, se você ama mais o seu filho que é a Deus, você não é muçulmano. Se você ama mais o seu trabalho que é a Deus, você não é muçulmano. Então, tem determinadas categorias aí de conceitos que a gente consegue compreender no mundo islâmico a partir de você entender qual é, teologicamente, o significado de cada coisa, né? Então, a gente falou dos casamentos e hoje a gente termina com a peregrinação e, por uma coincidência, acho que vamos brincar de que as coincidências não existem, né? A gente sempre tem umas professoras, acaso não existe, né? Mas a gente está na finalização do Hajj, de certa forma, o Chefe de Hajj, por exemplo, está no Hajj com um grupo grande de peregrinos. Eu tenho recebido algumas mensagens, fotografias, porque a minha próxima pesquisa é justamente sobre a peregrinação. Eu tenho lido muito sobre peregrinação, tenho me detido muito para compreender esse processo de transformação que acontece de quem vai, né, de quem é escolhido para ir, porque, na verdade, é o quinto pilar da prática no Islã, mas não é um pilar obrigatório, no sentido de que, se você não tem condições físicas ou financeiras de ir ao Hajj, você está desobrigado a ir. Né? Então, quando alguém ganha, é lógico que todo muçulmano almeja o Hajj, né? Eu acho que qualquer muçulmano desejaria fazer o Hajj, ou mesmo a Umra, que é um Hajj menor, né? Que é uma peregrinação menor. Então, acho que finalizar com ele, no período do Hajj, a gente teve, na semana passada, no final de semana, no sábado, o Eid Adha, que é a festa do sacrifício. Eu vou passar daqui a pouco os 13 minutos. Muita gente que está em casa assistindo já viu, porque eu postei no final de semana na minha página, até porque eu acho que as pessoas... a gente sabe muito festas de outras religiões, né?
A gente sabe festa, não só do catolicismo, mas quando tem, sei lá, festa de Beijing, né, de Cosme e Damião, a gente sabe que é festa de Beijing, sabe por que é festa de Beijing, ou pelo menos tem uma ideia, se não tem festa de São João, sabe porque. E do Islã, a gente sabe nada. Então, eu até postei esse documentário que eu fiz na época do doutorado, que chama Sacrifício, que foi um sacrifício fazê-lo, porque... Eu vou explicar por que foi sacrifício fazê-lo. Porque é o filme, é o documentário menor que eu já fiz, e porque eu tinha quase nada de imagem sobre o Hajj. As pessoas que tinham ido para o Hajj, naquele tempo... Tem até uma discussão que rolou muito na semana passada, porque o selfie no Hajj, né? Diz que alguns sábios estão condenando fazer selfie no Hajj. Aí eu pensei, como sou uma pessoa tão de internet, eu adoraria fazer vários selfies no Hajj, dizer, olha, eu consegui, porque hoje eu não consigo ver diferente. É lógico que quando você está lá, fazendo a tarefa, fazendo a circunambulação, quer dizer, não faz sentido. Mas se você está distante, se você está vendo a Kaaba de longe, quer dizer, eu fico pensando, qual é o mal de você dizer, olha, estou aqui perto da Kaaba? Acho que esse é um... Há discussões. A verdade é que eu que pesquisei fotografia no mestrado e fotografia no Islã, não há textos que condenem, não há nada no Alcorão, mesmo porque o uso de imagens não existia na época do profeta. Não há nada de hadith, não há nada especificamente que proíba. O que vai proibir, na verdade, é você colocar alguma coisa no lugar de Deus. Quer dizer, se você coloca a tua fotografia no lugar onde você reza, por exemplo, isso é condenável, né? Se você coloca uma foto na frente do seu tapete, né, fica a impressão de que você está rezando para aquela pessoa e não para Deus. Mas, de outras formas, eu acho que o Islã é uma religião do equilíbrio, né? E as pessoas, na verdade, ao adentrar o Islã, elas são, de certa forma, convidadas para esse equilíbrio. Não significa que sejam todas equilibradas, né? O pessoal vai rir em casa, né? Mas que há uma necessidade de buscar esse equilíbrio, né? Então, assim, você vai fotografar? Vai. Mas qual é a quantidade de fotografia que você faz? Como é Aparecida do Norte, né? Agora a gente tem dia 12 de outubro, que é o dia da padroeira do Brasil, que a gente tem vários peregrinos, pessoas que caminham pela Dutra, pessoas, né? Quantas as pessoas católicas que vão à Aparecida, elas não fotografam, né? Quanto disso afeta a religiosidade dela? Está lá para aparecer para os amigos que eles foram. Quer dizer, é uma questão. Acho que o uso da imagem na religião é uma questão. E no Islã, principalmente, porque o Islã é uma religião devotada para não imagens. Não há culto de imagens, não há reprodução da imagem do profeta. Não se pode reproduzir imagem de profeta nenhum. Quer dizer, para o Islã é completamente contrário à reprodução da imagem de Jesus. Ninguém sabe como era Jesus, efetivamente. Ninguém sabe como era Nossa Senhora, como era Aisha, como era... não se reproduz imagens. O uso da imagem, nesse sentido, quer dizer... Porque a imagem é o que nós somos, né, dentro do Islã, é a própria construção de Deus, obra de Deus. Então, só Ele pode dizer como somos, como devemos ser, né? Então, dessas coincidências da vida, nossa aula hoje acaba com o Hajj, com a história do último sermão do profeta. Para falar, eu vou começar pelo último sermão do profeta. O profeta Muhammad, quando ele percebe, de certa forma, que já está chegando a hora dele partir, né, dele morrer, e que há uma finalização da construção da religião, das revelações, porque o Alcorão, não sei se vocês lembram, foi revelado durante 23 anos. Então, em várias situações, ele foi revelado. Foi revelado uma parte em Meca e outra parte em Medina, né? E nesse período de revelação, ele vai sentindo, né, que está chegando a hora dele. E ele começa a fazer o Hajj, né, que é a peregrinação, começa a juntar pessoas, né, e são milhares de pessoas que o seguem, para fazer o Hajj, né. E em um dos montes que até hoje se pontua, né, para fazer, que faz parte do circuito do Hajj, a gente pode dizer assim, a gente que no vídeo vai ficar bem esclarecido, eu até preferi deixar no vídeo, porque ele está bem, é um texto que eu escrevi, que a Magda vai narrando, e aí dá para vocês perceberem bem, mas no Monte Arafat, ele faz esse último sermão, que é a última hutba, né, que a gente considera.
O que seria a Hutba, né? Toda sexta-feira você tem essa lajuma, que é a oração de sexta-feira. O muçulmano, ele é obrigado, o muçulmano homem é obrigado a ir à oração de sexta-feira, né, que geralmente acontece, dependendo do lugar, aqui no Brasil, entre meio-dia e 13h, e você tem uma hutba, que é um sermão feito pelo sheik, né? Então, o sheik faz sempre um sermão, tem uma fala, depois tem a oração e tudo mais. Então, essa hutba feita pelo profeta Muhammad, a gente considera, e eu relendo ela no final de semana e conversando com Sheikh Bukai na sexta-feira, depois da hutba de sexta-feira, né, que, por sinal, é o dia de Arafat, que é o 9º dia do mês do Hajj, né? Você tem um dia do mês do Hajj, que é o mês do Arafat, que é o dia que os muçulmanos pedem perdão, é o dia que eles fazem jejum, né, e pedem perdão. Considera-se que o muçulmano, quando faz jejum no dia do Arafat, os pecados serão todos perdoados, né? Então, todos é uma suna do profeta. Então, quando se diz, é suna do profeta, então é porque é obrigatória, porque o profeta fazia, né? E o dia 10, né, o dia seguinte, é o dia do Aid, né, que é a festa do sacrifício. Acho que eu contei aqui da festa do sacrifício, que é a festa da matança dos carneiros, né, que é Abraão, vocês lembram dessa história de Abraão, que Deus pede para sacrificar o filho, e Abraão pega o filho Ismael, né, no caso do Islã, e não Isaac, como é a religião católico-cristã, judaico-cristã, e vai sacrificar Ismael. E, na hora de sacrificar, né, Deus disse que não precisava, que ele tinha provado o amor dele, e aí oferece os 2 carneiros em sacrifício. E a festa do sacrifício, no Islã, é rememorar este momento, né? O sacrifício de Abraão. Eu até fiz um artigo que está na internet, que está na revista de antropologia, que eu trato o carneiro como objeto transicional, né? O objeto transicional, dentro da teoria winnicottiana, na psicologia, é aquele objeto entre uma coisa ou outra que faz a transição. Então, o carneiro como objeto transicional entre o fiel e Deus, né? Eu coloco o carneiro como esse objeto de ligação, né, entre o fiel e Deus. Como a hóstia consagrada, quando você levanta, o padre levanta a hóstia consagrada, a hóstia é um objeto transicional que coloca o fiel, no caso, que é o corpo de Cristo, no caso do catolicismo, e Deus. Então, você transita entre... E acho que foi uma análise muito... E, por sinal, eu achei muito engraçado. Eu estou naquele... Não sei se você conhece aquele site edu.com. Vocês já viram falar? Acho que é isso que chama, né? Edu.com. Não lembro mais agora, direitinho. E eu estou no edu.com. E lá eu adicionei todos os meus artigos. E a gente recebe, semanalmente, quais são os artigos mais lidos. Esse artigo é o mais lido, meu. São mais de 500 downloads só no sacrifício do carneiro. Eu fiquei impressionada. As pessoas estão interessadas em sacrifício, né? Ou estão interessadas em carneiros, alguma coisa assim. Porque é impressionante como tem gente que baixa esse artigo. É um artigo interessante porque ele dá um outro olhar para o sacrifício do carneiro no Islã, né? Se a gente pensar em várias religiões, você tem a ideia do sacrifício. Você tem nas religiões afro-brasileiras, no candomblé, você tem no judaísmo, né? Você tem o cristianismo não tem em si, mas o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é, de certa forma, sacrificado, né? O próprio Cristo se sacrificou, né? E as outras religiões têm o sacrifício dos animais. Então, isso é interessante. E a gente tem, e uma das coisas até que a gente tem muito cuidado, quando eu fui fazer o filme do sacrifício, que o Cher tinha me pedido, era um cuidado em não filmar o próprio sacrifício, né? A matança dos carneiros, porque é feito a matança, né, dos animais, dentro dos preceitos islâmicos, com oração, direcionado para Meca. O animal não pode ter estressado, tem todo um cuidado com o animal, quer dizer, não é assim, vou matar o animal, né? E a gente vive numa sociedade onde o respeito e a tolerância religiosa para determinados rituais parece uma abominação, né? Então, haja visto a própria religião, o próprio candomblé, que vive sofrendo ameaças o tempo todo. Então, assim, a gente tem cuidado até de falar, e um respeito de falar qual é o significado. Hoje eu li uma matéria que na Rússia, nesse final de semana, foi proibido, né, a matança de carneiros.
Quer dizer, se isso faz parte do preceito da religião, porque quando você faz o corte, né, você mata o carneiro, você dá para alguém, você se alimenta, né, você dá para a comunidade. Quer dizer, você tem uma distribuição desse alimento. Esse alimento ele não fica para você. Isso é uma regra islâmica, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente acaba um pouco descuidando do que é o preceito da religião e a falta de conhecimento que se tem da própria religião, né? Alguma questão até aqui? Que hoje eu estou com furor pedagógico. Bom, então, voltando ao sermão do profeta, né? O sermão no Monte Arafat. A discussão é que este sermão, vamos ver se muda aqui. Será que é esse? É isso ou não? Acho que não é isso. Acho que isso é... Pede lá para mim o controle do... Alguém, Rafael, o controle do slide. Ah, então. Eu achei que fosse esse aqui, é o controle remoto, né? Do ar. Ah, é esse. Ah, obrigada. Peguei o controle errado. Então, uma das coisas interessantes para a gente pensar nesse discurso do profeta, que é um documento fundamental para a gente pensar a questão dos direitos humanos. É impressionante como o profeta Muhammad, ao trazer algum desses elementos, ao destrinchar mesmo, a falar, né, fazer essa última hutba dele, esse último sermão, ele está, de fato, construindo uma ideia de direitos humanos no século VII. Né, porque ele vai falar que os muçulmanos não são só os árabes. Né? Eu pus ali um resuminho, né, falando que era no nono dia do mês do Hajj, o profeta deixou Meca para Arafat, com um grupo de muçulmanos que ultrapassou 115 mil. No Monte da Misericórdia, o profeta montou em seu camelo e se dirigiu aos muçulmanos, enquanto Rabia ibn King Khalaf estava repetindo após a sentença do profeta por sentença. Então, essa última foi o último que o profeta fez. O desempenho do Hajj, Meca e Arafat era o único e o último que o profeta... acho que é repetir, né? Por essa razão, o discurso que ele deu foi chamado de Hutba Wida, o discurso da despedida, que é como é considerado esse último discurso, né? Como a despedida dele, porque acho que um ano mais ou menos depois ele falece, né? Eu vou ler os trechinhos, porque eu acho que a gente vai pensando melhor, e eu acho que eu queria abrir a discussão a partir de cada trecho. Tá? Ó povo, preste atenção, porque eu não sei se estarei entre vocês novamente depois deste ano. Portanto, ouçam o que estou dizendo com muita atenção e levem essas palavras para aqueles que não puderam estar presentes aqui. É lógico que o profeta, antes de começar a falar esse sermão, ele disse em nome de Deus clemente e misericordioso, né? Eu que disse isso no começo da aula, né? Em nome dele, né? Aí, ó povo, assim como consideram esse mês, esse dia e essa cidade como sagrados, né? O mês do Hajj, o dia de Arafat, né? E a cidade de Meca, considere a vida e a propriedade de todo muçulmano como sagrados. Então, aqui a gente já tem um elemento, quer dizer, ele já está dizendo o que é para a religião, o que é considerado como sagrado. Então, pensar a vida e a propriedade. Né? A gente pensar a questão da propriedade na Palestina, a gente está... Hoje eu estou de Palestina, vocês perceberam que hoje, no final da aula, hoje estou bastante política, né? Porque eu acho que é uma causa. Então, a gente pensar a questão da propriedade, né, e da vida, eu acho que já é um termo de pensar a questão dos direitos humanos aí. Devolvam os bens que lhe forem confiados aos seus legítimos donos. Não prejudique uns aos outros para que ninguém os prejudique. Né? Há bastante dados e histórias falando da justiça que o profeta, da honestidade do profeta.
né? Então, ele era um dos grandes mercadores super confiáveis, porque as pessoas davam mercadorias a mais para ele sempre trazia. Então, a ideia de que aquilo que é meu, aquilo que é seu, é seu. Então, a gente pensa até, as pessoas vivem perguntando, eu lembro de um rapaz que eu conheci um tempo atrás, que ele é um libanês, né, primo de uma colega, e ele dizia assim, nossa, eu deixei meu carro no Líbano, sei lá qual era a cidade dele, 6 meses aberto, voltei lá. Aí eu falei assim, nossa, e encontrou mais o carro? Não, encontrei o carro lá, né, porque era bem na comunidade dele, a comunidade muçulmana. Então, a ideia de que não se mexe, de que você não tira nada do outro, quer dizer, é o profeta já ensinando aos muçulmanos, especificamente, como tinham que agir, né? Lembre que encontrarão seu Senhor e que ele pedirá contas de seus atos. Deus proibiu a usura, os juros, e, portanto, todas as obrigações baseadas em juros devem ser renunciadas. Essa é a grande questão do mundo islâmico, né? Tem até uma aluna que é do grupo do Graças, né, a Cristina Melchior, que é economista e que está com um projeto de trabalhar com a questão da economia no Islã, né? Porque isso, na verdade, essa coisa de você lucrar em cima do outro. Eu lembro de uma palestra do Cher, acho que Mohammed Mazloum, em 2004, que um muçulmano perguntou para ele, Cher, se eu quero comprar um carro, o senhor acha melhor eu juntar dinheiro e comprar à vista ou fazer a prestação? Ele disse, se você tiver condições de fazer à vista, é melhor, né? Para que você nunca acumule juros ou seja prejudicado pelos juros. Então, é uma grande questão para o mundo islâmico isso, né? Então, assim, você não... na verdade, está querendo dizer, você não tem que lucrar em cima do outro, você tem que ganhar o que é justo, né? Talvez daí a ideia de barganha, né? Eu, quando estive no Marrocos e aprendi com um lojista, dono de tapetes, né, uma loja de tapetes, a como negociar, né? E esse ensinar a negociar é que ele dizia sempre para mim, tem que ser justo para mim, senhora, tem que ser justo para a senhora, tem que ser justo para os dois lados, não pode ser justo só para mim ou só para a senhora. E eu virei uma grande mercadora. Me contratem, me leve para o Marrocos, que eu trago tudo, porque a negociação é uma coisa, no meu modo de ver, mais fascinante que existe. Então, isso tem muito a ver com a justiça, né? De como você negocia, de como você lida com o cliente. O preço que está ali nunca é o preço, né? É sempre um preço para que você faça essa discussão, né? É lógico que tem... E no próprio Alcorão, eu não sei mais quais são as passagens, mas tem várias passagens que retratam a questão dos juros. Passa o microfone ali para ele, quem está com o microfone. Bom, então me veio a pergunta, nos países árabes regidos pela lei árabe, que é inspirado no Alcorão, não existem bancos, operações financeiras? Existem bancos e operações financeiras, mas a maneira de lidar com essas operações, elas têm que seguir a Sharia, né? Então, as leis islâmicas. Como eles fazem, eu não tenho um conhecimento para te dizer. Eu sei que tem... por sinal, eu emprestei um livro sobre economia islâmica para um aluno da FEA aqui, que não me trouxe mais esse livro, né? Mas existe toda uma regra de como tem que ser. Isso dá um curso à parte, né? A questão econômica. Mas dentro do próprio Alcorão mesmo tem várias passagens que falam da questão econômica, né? O que hoje tem se pensado é esse lucro abusivo, né? Você enriquecer em cima. Por exemplo, quando a gente pensa numa comunidade islâmica, muitos dos muçulmanos que eu conheço, os meus amigos, são ligados às questões sociais, então aos movimentos sociais. Então, quando você pensa em movimentos sociais, são pessoas que eles não estão dialogando com o capitalismo, né? Eles estão em outro lugar, né? Eu não quero dizer claramente onde eles estão, mas tem muita gente que está aí nesse movimento, digamos assim, nessa onda vermelha, justamente porque sabe das questões, né, do capitalismo, das questões daquele que ganha mais, daquele que está querendo superfaturar a sua venda, a sua economia. Então, o correto seria o muçulmano não ganhar lucro, né, em cima de mercadorias, como no sentido de exploração, né? Agora, como isso tem sido feito efetivamente nos países árabes, eu não tenho conhecimento, né? Mas aí eu posso até dar uma procurada, uma pesquisada e te mandar por e-mail depois, assim. Mais alguém? Não, não.
O correto é não cobrar, né? O correto é não cobrar juros. O conhecimento que eu tenho é que não se cobra juros, né? Então, o conhecimento que eu tenho, por ser um país regido pela Sharia, né? Então, assim, eu acho que se você tem, eu imagino que no Irã também tem muito dessas questões, porque também tem a lei islâmica, não que ela realmente seja aplicada, porque hoje a gente não pode dizer que existe um país que, de fato, viva integralmente, 100% a Sharia, né? Como deveria ser, né? Porque, na verdade, você não poderia obrigar uma série de questões que se fazem em determinados países, que não vem a questão agora, mas que isso é completamente anti-islâmico, né? Nem vou dizer o caso de não dirigir, porque também já é demais, né? Então, o seu capital, entretanto, deve ser mantido, não deve infligir nem sofrer qualquer injustiça. Deus julgou que não deve haver juros e que todo juro devido a Abbas ibn Abar Mutalib deve, portanto, ser renunciado. Então, a ideia de que eu empresto dinheiro a alguém e, ao emprestar e a ser devolvido esse dinheiro, eu recebo alguma coisa sobre esse dinheiro, isso no Islã é incorreto. Então, se algum muçulmano, vamos pensar assim, estiver agindo dessa maneira, ele está agindo de forma incorreta. É muito comum, dentro da comunidade islâmica, você dar alguma coisa a alguém e você receber alguma coisa de alguém. Você retorna. É muito comum isso. Isso é hábito, né? Assim, justamente porque você acaba querendo ser justo. Às vezes você retribui na mesma moeda, às vezes você retribui com um favor, às vezes você retribui com uma doá. Então, é muito comum você tentar retribuir, de alguma maneira, aquilo que você recebe, né? Ajuda nas relações. É justamente isso, né? Porque eu não estou ali querendo... Eu estou te retribuindo, né? E essa retribuição é aquilo do cotidiano, né? Então, é lógico que eu não estou aqui construindo uma imagem perfeita das comunidades, porque tudo isso é um aprendizado, acho que é um aprendizado do humano. O que eu estou tentando discutir é teologicamente, quer dizer, como é que está no texto. Como cada pessoa faz efetivamente, é problema dela. Eu, por exemplo, esse final de semana, eu tive uma grande felicidade, né? Eu até atribuo a Deus essa grande felicidade, porque era o Eid, e aí eu fui... A gente vai para a mesquita, as pessoas, eu estou lá com as minhas amigas, depois a gente vai tomar um café, antes de ir para a chácara, que é onde tem a matança dos carneiros. Então, depois fui para a casa de uma família muito amiga minha, fiquei com as crianças, foi ótimo. Assim, depois nós fomos para a chácara, quase 14h, para ver as outras pessoas, ver o resto da comunidade, em Sultã. Só que, assim, tem dia que você não está muito bem, né? E eu falei assim, gente, eu até brinquei, falei com uma amiga, não, eu precisava de uma alegria, muito alegre, sabe aquela alegria que enche o coração, de felicidade, você sai cantando, achando que a vida é bela e tal, mais que comer carneiro, né? Porque eu amo carneiro. E aí eu tive uma felicidade na hora, assim, eu estava com tanta fome que, ao invés de eu ir buscar o meu bendito carneiro para comer, eu fui para a mesa de doce, que era a primeira mesa que eu me deparei. Aí eu falei assim, bom, acho que não há nenhum mal começar pelos doces, né? Esse pensamento de gordo, né? Não há nenhum mal em começar pelos doces. E é muito incrível, porque quando eu chego perto da mesa de doces, aí vem uma pessoa do lado de cá que eu não presto atenção, porque eu sem óculos e com óculos hoje não tem muita... E quando eu me deparo, eu só escutei France e o Ararandulilé, assim, graças a Deus você, né? Quando eu levantei o olho, porque eu estou lá, né, a pessoa contida no doce, né, gente? Quando eu olhei, era a Mala, que era uma das primeiras muçulmanas que eu conheci na comunidade, em 98. E faz uns 10 anos que nós não nos víamos, porque ela foi para o Líbano, teve problemas pessoais, e ela vinha, a gente desencontrava, enfim, desencontramos nessa vida. Quer dizer, nos reencontramos nessa vida agora. Subhanallah. E aí era muito engraçado, porque a gente se encontrou e aí assim, ficamos se abraçando e chorando as duas, né, emocionadas com o reencontro. Porque eu acho que isso tem a ver com a questão da retribuição. Um pesquisador de comunidade, seja de religião, seja de qualquer coisa, um antropólogo, é a diferença de alguns pesquisadores por aí, né? Nós, na antropologia, a gente constrói relação. Fazer antropologia é construir relação. Então, ela foi a primeira pessoa a me dar um hijab.
Meu primeiro hijab, que está guardado até hoje, que é um hijab branco, que é quando eu vou à comunidade, geralmente, quando eu estou com pressa, o primeiro que eu pego é o hijab que ela me deu há 16 anos atrás, né? Que ela me presenteou. Eu falei assim, olha, Francis, você precisa de um hijab para ir à mesquita. Né? E ela foi a primeira pessoa a me contar da experiência do dia que ela pôs o hijab. Então, e um dos vídeos, eu passei aqui o Allahu Akbar, que é um documentário que eu estou na mesa, sentada, comendo, não sei se vocês lembram disso, né? O documentário sobre o jejum. E a mala, que é aquela que está na ponta da mesa, ela que me ofereceu a quebra de jejum, o iftar. Né? Ela foi a primeira mulher muçulmana, a primeira interlocutora da minha pesquisa, isso em 99, a me oferecer uma quebra de jejum. Né? Porque ela estava me explicando como que era o jejum, eu ali na comunidade, né? Aprendendo muito, sabia nada sobre o Islã praticamente, e ela falou assim, olha, vai à minha casa na semana que vem, marcamos e vou fazer um jantar para você, como a gente faz. Né? Então, é o primeiro iftar da minha vida com a comunidade muçulmana, e eu lembro que na época eu falava assim, nossa, mas o que eu faço para retribuir uma pessoa que está me oferecendo? E era um banquete, não era um jantar, era um banquete. Aí eu fiz o jejum, foi a primeira vez que eu fiz o jejum com a comunidade, como é que se retribui um jantar? As pessoas vão passar o dia inteiro sem comer. Eu vou comer normalmente, quer dizer, eu não me sentia bem ir para uma quebra de jejum sem fazer o jejum. E fiz o jejum naquele dia, que ela soube muito tempo depois que eu tinha feito o jejum, e foi uma experiência muito boa. E o documentário surge um pouco dessa nossa conversa. Então, rever a mala que no sábado, no dia do Aid, né, que ela acabou de chegar do Líbano, vai passar uma temporada no Brasil. Então, isso me encheu de alegria, porque eu acho que antropologia são esses encontros. Não há como fazer uma antropologia do desencontro. A antropologia é encontro dessas pessoas que dialogam sobre as suas experiências religiosas, sobre o que pode, o que não pode, sobre aquilo que acredita, aquilo que não acredita, aquilo que faz. E aí, interessante é que, depois de passado um tempo, eles permanecem na sua vida. Né? Então, não há como não olhar para trás e ver que essas pessoas não foram meramente objetos da pesquisa. Né? Eu, como sou uma antropóloga que gosta muito dos pós-modernos, a gente não considera como objeto, mas como sujeitos da pesquisa. Então, a comunidade muçulmana não é um objeto que a França vai lá e fica observando. A comunidade muçulmana é uma comunidade que hoje eu sou a comunidade. Eu respiro essa comunidade. Essa comunidade ela está em mim, né? Eu estou nela. Então, não há uma discussão, até que um aluno me fez lá em Goiânia uma pergunta, mas França, onde é que está o eu e o outro? Onde é o eu e o outro? O eu e o outro é você que inventou. São as categorias que inventaram onde está o eu e o outro. Será que a gente não inventa o outro para dizer que o outro é meramente diferente, para a gente não conseguir construir a relação? Quando a gente constrói a relação, não tem o eu e o outro. Tem o eu, você, juntos. Né? Então, é o diálogo constante. Então, eu acredito nessa antropologia, desse diálogo, né, constante. Né? Mas só para falar da Malak, né? Seguindo ainda no Sermão do Profeta. Tenham cuidado com Satanás, pela segurança de sua religião. Ele perdeu a esperança de desviá-los nas grandes coisas. Então, fiquem atentos para não o seguirem nas pequenas coisas. Né? E aqui a gente pode pensar até numa linguagem simbólica. Lógico que o profeta não está pensando numa mensagem simbólica. Né? O Islã acredita mesmo no Satanás, né? E tudo mais. Mas, quando ele fala nas pequenas coisas, a gente pode lembrar a aula do Che para falar da unicidade. Né? Então, algumas coisas como, por exemplo, aquilo que você coloca no lugar de Deus, achando que está favorecendo. Então, sei lá, uma mão de Fátima. Vocês já viram a mão de Fátima? Na minha porta, na minha sala, tem. O Che quase me fuzilou, mas tudo bem. Eu disse para ele que no dia do juízo eu vou pagar meus pecados. Então, a mão de Fátima, eu falei assim, mas foi um presente. A mão de Fátima, ela está ali para dizer o quê? Que é contra o mal olhado. Né? Então, aquilo que alguém passa na frente da minha sala e diz, né? Isso rebate o mal olhado. Como você tem um espelhinho, você tem um crucifixo, enfim, você tem vários... Nossa, o brasileiro, então, tem tudo, né? Para se proteger. Um monoteísta, né, vai dizer, você não precisa disso. Porque se Deus é absoluto, se Deus é maior, você não precisa de mais nada,
de proteção. Né? Confie em Deus e pronto. Todo o resto vos será acrescentado. Essa é a ideia. Né? Então, quando essas grandes coisas, essas pequenas coisas que vão desviar, às vezes um pensamento, às vezes você está fazendo oração, o chefe fala, você está lá fazendo oração, mas aí você está com um pensamento naquela menina que acabou de fazer uma maldade, você vai pagar o zakat, mas aí você está pagando com aquela má vontade de pagar, de dar o tributo, enfim, qualquer outra coisa que você faz, falar mal dos outros, né, fazer zina, né, então falar mal por trás, vender uma imagem de que você não tem. Então, várias outras coisas, isso, na verdade, eles vão atribuir ao Satanás, a esse pensamento negativo, a esse pensamento que vai contaminar a sua ação. Então, ele está chamando a atenção assim, presta atenção na sua ação, presta atenção na sua atitude, né, se isso não está desvirtuando. Ó povo, é verdade que tem certos direitos em relação às suas mulheres, mas elas também têm direitos sobre vocês. Então, aqui já coloca bem o lugar feminino. Quer dizer, o direito não está só no direito do homem, mas no direito da mulher. E ainda mais, o direito da mulher reclamar sobre este homem. Né? Mas elas também têm direitos sobre vocês. Lembrem que as tomaram como esposa somente sobre a custódia de Deus e com sua permissão. Se elas mantiverem os seus direitos, então a elas pertence o direito de serem vestidas e alimentadas com gentileza. Essa parte eu adoro muito, porque a obrigação de cuidar da mulher, de sustentar a mulher, é do homem. Nós é que vivemos numa sociedade cruel, que perdemos esse direito rapidamente, mas se a gente pensar aqui, como os muçulmanos, assim, todos os direitos de ser vestidos. Eu estou numa fase assim, quero ser vestida, quero ter as contas pagas. Estou achando ótimo. Essa vida de ter que pagar as minhas contas, não estou gostando nada. Tratem bem suas mulheres e sejam gentis com elas, porque elas são suas parceiras e ajudantes dedicadas. É seu direito que elas não façam amizade com quem não aprove e também que sejam castas. Né? É lógico que, na verdade, está falando da própria relação. Quer dizer, você vai, a gente já discutiu na aula passada a questão do casamento, né? A questão do adultério, as questões do aborto, as questões... O aborto, não, desculpa. A questão do adultério, as questões do divórcio, né? De como essas questões são tratadas para pensar mulher, homens e relações. Né? Mas eu acho que dizer que os direitos são das mulheres e os direitos são dos homens, né? Isso coloca a mulher no pé de igualdade. Isso dá direito à mulher a uma série de questões que a gente não vê hoje em dia. A gente vai só se surpreendendo. Né? Ó povo, me ouçam com atenção, adorem a Deus, façam suas 5 orações diárias, jejuem durante o mês de Ramadã e paguem o zakat. Façam rajim se tiverem meios. Aqui ele está trazendo os pilares, né, da prática. Vamos ver o que o povo está perguntando. Ele está um monte de coisa, né? Aqui ele está trazendo os pilares da prática. Deixa eu tentar só responder o povo de fora. Vamos lá. Eliane. Perguntando se o sacrifício do animal é feito. O sacrifício do animal ainda é feito, sim, todo ano. Olhando pelo viés... A Eliane está escrevendo. Olhando pelo viés histórico, a sociedade muçulmana segue o que posso descrever como as condutas, entre aspas, e procedimentos políticos sociais, sem querer comparar. Mas, aproximando para meu melhor raciocínio, lembra as sociedades antigas, as quais o Islã segue até hoje, diferente de Israel e o Ocidente. Seria isso? Não entendi a pergunta. Vocês entenderam a pergunta? Ou vocês não ouviram? Quer que eu repita? Então, vamos lá. Eliane está perguntando. Eu não entendi. Franci Rose, olhando pelo viés histórico, a sociedade muçulmana segue o que posso descrever como, entre aspas, as condutas e procedimentos políticos sociais, sem querer comparar, mas aproximando para meu melhor raciocínio, lembra as sociedades antigas, das quais o Islã segue até hoje. Eu não sei que sociedades antigas o Islã segue até hoje.
se manteve fiel desde a origem até agora, enquanto o cristianismo derivou muito disso aí. Ah, sim. Então, diferente... Sim, acho que sim. Acho que o Islã se mantém fiel, diferente de Israel e o Ocidente. É, isso. Onde política, religião e sociedade estão separados. Mas no Islã isso não ocorre. É verdade. No Islã, religião, política e sociedade está tudo junto. Né? Então, na verdade, a sociedade é religião e política. Embora muitos muçulmanos hoje sejam aversos à política, que eu praticamente estranho, porque, na verdade, o próprio código de conduta é um código político, né? Também. Né? Porque está falando de, quando você fala de juros, né, de como você se relaciona com o outro, você está discutindo política. Mas no Islã isso não ocorre. No Oriente, caso do Brasil, onde o Estado é laico, mas a religião e demais elementos asseguram essa identidade. Desculpe, Ocidente, caso brasileiro. Mas é isso mesmo, Eliane, está correta. Segundo nossos colegas, está tudo certo. Aqui está dizendo que caiu a internet. Que pena. A Heloísa. O nome do livro, obrigada, Elu. O nome do livro da Karen Armstrong, que é a biografia dela, se chama A Escada Espiral, Memórias, biografia de Karen Armstrong. Aqui não estou vendo nada, só estou ouvindo, mas graças a Deus tem som. Agora tem imagem, você está linda. É bom ter amigas, né? Amigas levantam a moral da gente em qualquer lugar, até de Belém do Pará. Está funcionando, não se preocupe. Falhou, mas voltou rápido. Então está assim, falhando, voltando, e a gente continua. Mas é isso, acho que o Islã é das religiões que consegue ainda agregar esses elementos todos, né, de pensar política, sociedade. Eu gosto muito da parte da questão social, dessa ajuda mesmo para pessoas. O zakat é bem interessante, né, que é o terceiro pilar da prática, né, porque é uma contribuição de 2,5%. Então, a gente até comentou dele aqui. Mas eu acho interessante, né? Quem são as pessoas que recebem, quais são os critérios. Então, assim, essa coisa de você ajudar. Às vezes você não tem, durante o mês do Ramadã, como pagar o zakat, porque você não tem aquela renda. Mas aí você dá um almoço para alguém, você oferece alguma coisa para alguém. Então, isso, de certa forma, o muçulmano gosta muito de fazer, né? Ele se sente na obrigação de fazer, né? E aí tem, na verdade, retomando os pilares da prática, né? Aí toda a humanidade descende de Adão e Eva. Um árabe não é superior ao não árabe. Isso acho que era uma frase que eu queria que vocês gravassem bem, né? Porque a gente vive ainda, infelizmente, no Brasil, o estigma de que o Islã é uma religião árabe. Na verdade, o Islã nasce em berço árabe, né? A língua sagrada do Alcorão é árabe. Então, um Alcorão em português ele não é sagrado, né? Então, se uma mulher menstruada coloca a mão no Alcorão em português, não há o menor problema. Agora, se ela coloca a mão... agora, ela tem uma restrição de colocar a sua mão no Alcorão em árabe. Então, quando ele fala um árabe não é superior ao não árabe, ele está abrindo a religião para o mundo, né? Se hoje o Islã é a segunda maior religião do mundo, né, tem a ver muito também com essa rutba, né, quer dizer, com esse sermão, de como essa expansão dá, e já dá a dimensão. A gente tem, em média, 15% dos muçulmanos são árabes, né? A grande maioria dos muçulmanos no mundo hoje são asiáticos, né? Nenhum não árabe tem qualquer superioridade sobre um árabe. Então, ele está colocando as pessoas em pé de igualdade. Se a gente lembrar aqui a biografia do Malcolm X, que vocês devem conhecer bem a história, né, do movimento do Malcolm X nos Estados Unidos, que era um movimento contra brancos, né? Ele vinha de uma linha completamente contra os brancos. Quando ele vai fazer o Hajj, o Malcolm X, o que ele percebe? Ele percebe justamente que, durante o Hajj, as pessoas são iguais. Por que ele está lutando contra o branco, sem que, na realidade, Deus está pedindo o quê? Que as pessoas sejam iguais. Então, ele está dizendo, o árabe não é maior que o árabe, que o não árabe também não é maior que o árabe. Na verdade, ele está trazendo essa igualdade, né? O branco não tem superioridade sobre o negro, nem o negro é superior ao branco. Ninguém é superior. Quer dizer, então, imagine, isso daqui é um relato de direitos humanos.
Eu fiquei muito inspirada, não sei se vocês conhecem o texto do Lévi-Strauss, Raça e História, que é o nosso grande mito antropólogo. O Lévi-Strauss, em 52, depois da Segunda Guerra Mundial, ele é convidado pela Unesco para escrever um texto na Unesco, né? E ele escreve Raça e História, que é um texto que ele vai justamente falar sobre a ideia de falso evolucionismo, de que existe uma sociedade mais evoluída que outra, que existem pessoas mais evoluídas que outras. Eu acho esse texto do profeta, essa declaração do profeta, extremamente importante e vai muito ao encontro do texto do Lévi-Strauss, quando vai falar em raça e história. Quer dizer, não existe a ideia de sociedade acima da outra, superior à outra. A nossa sociedade de homens brancos não são superiores aos índios porque eles estão em aldeia ou porque eles andam de canoa, né? A gente não marca a superioridade de uma civilização por conta do que a outra faz, né? Se a gente fosse mais civilizados, obviamente, a gente estaria num processo muito mais evolutivo no sentido de compartilhar as coisas. E a gente está sempre no processo da individualização, né? O processo nosso é sempre de transformar o outro em indivíduo. Não que esse indivíduo faça parte de um coletivo, né? A gente tem dificuldade hoje em dia de ver quanto as pessoas educam os filhos para serem indivíduos, mas não para fazer parte de uma família, de um coletivo, de um movimento. Então, há uma dificuldade muito grande de se pensar dessa maneira. Então, quando ele está falando ninguém é superior a ninguém, ele já está trazendo bases para essa igualdade mesmo, da própria diversidade humana, né? Aprendam que todo muçulmano é irmão de todo muçulmano e que os muçulmanos constituem uma irmandade, né? Então, é muito interessante, quando você se depara com alguns muçulmanos, quando eles se encontram, a irmandade que se é. Então, é muito interessante. Eu, quando estive em Cuba, e falei dentro da comunidade cubana, né, de muçulmanos de Cuba. Em Cuba tem muçulmano, né? 2.000 muçulmanos em Cuba. E quando eu falei, eu sou amiga do Sher Jihad, lá de São Paulo, a alegria das pessoas. Todos conheciam. Nosso irmão, não sei o quê. Então, o reconhecimento da irmandade entre os muçulmanos é muito grande. Ou mesmo, quando eu fui à Turquia e as pessoas, a França é pesquisadora de Islã. No Marrocos, o fato de pesquisar o Islã, eu ganhei um status dentro do grupo, que assim, era praticamente irmã de todo mundo, porque era uma pesquisadora, alguém interessada em estudar a própria comunidade. Então, isso, para eles, era uma coisa valorosa, importante de ser pensada. Então, a questão da irmandade, que vai ser chamada de Umma, o que é a Umma? Umma é reconhecimento dessa irmandade, de que fazem parte de um grupo só, de que estão numa mesma sintonia, né? De que quando param para rezar, embora em horários diferentes, eu estava aqui olhando o horário da reza em São Paulo é diferente do horário da reza aqui de Ribeirão Preto, né? Tem alguns minutos de diferença, mas o correto é que as pessoas elas estão rezando, né? E isso também mostra esse elo, né, dessa irmandade. São elementos que mostram essa irmandade. Agora, no AID, é muito comum, eu acompanhando pelas redes sociais, e até as mensagens que eu recebi por sinal, depois eu até vou mostrar aqui uma mensagem que eu recebi do AID, linda, né, que é o próprio chamado para o Hajj, né, que as mensagens que você recebe durante o AID, né, do grupo da Umma se cumprimentando, né? Nada que pertença a um muçulmano é legítimo para outro muçulmano, a menos que seja dado de livre e espontânea vontade. Então, a ideia a própria ideia da propriedade, né, gente? Do que é meu, do que é seu, né? Portanto, não cometam injustiça contra vocês mesmos, né? Então, o que é uma religião da justiça. O que é meu de direito é meu de direito. Se isso faz parte da minha família, do meu grupo, então isso é meu de direito. Então, acho que são elementos que a gente já pensa aqui, mas eu acho que uma das frases mais interessantes para a gente pensar, até porque nós estamos no século VII, né, gente? E agora nós estamos no século XXI, 14 séculos depois, tentar pensar, um árabe não é superior a um árabe, um negro não é superior a um branco não é superior a um negro. E quanto processo de escravidão nós vivemos no mundo. Por exemplo, o Islã, por exemplo, veio para libertar os escravos.
né? Uma das coisas que o profeta, logo nas primeiras revelações, era a libertação dos escravos. Aquelas pessoas que tinham escravos, elas eram libertas. Quer dizer, no Islã se abomina a ideia de você ter um escravo, né? E imagina quanta escravidão. Então, quando a gente vai pensar na revolta dos malês, né, que eram homens letrados, que eram escravos, né, eram escravos, assim, se tornaram escravos, né, por conta do nosso governo brasileiro, por conta das questões da época, e eram pessoas que sabiam que no Islã tudo que não se pode é escravizar o outro. Então, isso é o que a gente chama de Tratado de Direitos Humanos, né? Assim, eu acho que isso é revelador desse espírito islâmico, né? Lembre que um dia se apresentarão perante Deus e responderão pelos seus atos. Então, fiquem atentos e não desviem do caminho da retidão após eu partir. Então, ele já está aclamando, quer dizer, esses elementos são os elementos que são importantes para a constituição do fiel, né? Um fiel, ele tem que exercer essas equações todas, quer dizer, ele não tem que se sentir superior ao outro, ele tem que honrar a sua família, a sua esposa, a sua esposa tem direito sobre o marido tem direito sobre a esposa. Então, ele está trazendo questões de igualdade, não só de igualdade de gênero, mas de igualdade racial, de igualdade de valores, a gente pode pensar uma análise capitalista, uma análise de gênero, uma análise social, né? Então, por esse último discurso do profeta. Ó povo, nenhum profeta ou apóstolo virá depois de mim, e nenhuma nova fé nascerá. Reflitam bem, portanto, ó povo, e compreendam as palavras que eu lhes transmito. Eu deixo duas coisas, o Alcorão, o meu exemplo, a Sunna, e se o seguirem, jamais se desviarão. Então, na verdade, tem quando a gente fala, por exemplo, do monoteísmo, né, no caso do Islã, o grande milagre do Islã é o Alcorão, né, que é o livro que é revelado durante 23 anos e tudo mais. E a Suna do profeta, que são os hadis do profeta, aquilo que ele fazia, como ele se comportava, como é que ele ensinava. Há muitas questões, por exemplo, quando a gente pensa na cadeia de transmissão, o isnad, né, você tem os hadis fortes, os médios e os fracos. Né? Os fortes são aquelas pessoas que eram contemporâneas ao profeta. Então, tem muita coisa que foi vista pelo Abu Bakr, por exemplo, por Aisha, que era uma das esposas, que ficou com ele até a morte. E isso vai sendo transmitido. Os próprios califas, próprio Ali, né, que era o sobrinho genro dele. Então, essas pessoas muito próximas, a gente acaba tendo esses hadis mais fortes, né? Aquilo que a gente não discute. Aí tem os médios. Mas isso tudo tem hoje dentro de uma jurisprudência islâmica, né, que controla, que estuda, que verifica, que confirma como é que funciona e tudo mais, né? Mas é muito interessante a gente pensar o que é Sunna. Né? O muçulmano fala, isso é Sunna do profeta? Por exemplo, uma Sunna, quando você entra na mesquita fazer 2 rakás, então você faz, né, 2 orações, né, 2 movimentos de oração quando entra na mesquita, independente de ser a oração daquele horário, que é uma maneira de cumprimentar. Como o católico, quando entra numa igreja, faz o sinal da cruz. Né? Então, tem vários códigos dentro do Islã, a própria vestimenta, né, por exemplo, quando você vai para a Salah Juma, né, o banho, né, o ghusl, que é o banho completo, não basta fazer ablução, né, porque, não sei se eu já falei aqui, para fazer a oração 5 vezes ao dia, o muçulmano faz a ablução, lava o rosto 3 vezes, as mãos, os pés, né? Se tem relações sexuais, tem que tomar banho. Se vai para uma Salah Juma, tem que tomar banho, quer dizer, não basta a ablução, tem que estar com uma roupa limpa, você tem que rezar num lugar limpo. A limpeza é um componente importante para a concretização da oração, para a sua oração ser aceita. A ideia de intenção, né? Por exemplo, faz o jejum no dia do Arafat, qual é a intenção que você coloca? A intenção do jejum, quer dizer, a intenção está num plano importante, isso é Sunna do profeta, quer dizer, isso faz parte do código de ética, né, islâmico. Todos aqueles que me ouvem devem passar minhas palavras adiante muitas vezes, e que os últimos compreendam melhor as minhas palavras do que aqueles que me ouvem diretamente. Seja minha testemunha, ó Deus, de que eu transmiti a sua mensagem para o seu povo. Né? Então, a própria ideia de transmissão, a ideia
de islamização. É claro que, nesses anos todos, quando eu comecei a pesquisar o Islã, quase 17 anos atrás, a ideia de proselitismo não vinha na minha cabeça, assim, sabe? Eu não conseguia ver o Islã no Brasil como sendo proselitista, né? Era um período onde o Islã era muito fechado em si mesmo, as mesquitas eram muito fechadas, eram muito reclusas, você tinha uma densidade muito grande de árabes, poucos brasileiros, você tinha mesquitas mais arabistas, no sentido de que você tinha poucos brasileiros conversos. Hoje, eu acho que o Islã no Brasil é extremamente proselitista. Hoje, os muçulmanos são proselitistas. E o proselitismo não no sentido de que ele vai bater na sua porta e dizer, olha aqui, venha ler o Alcorão, porque isso vocês nunca vão ver um muçulmano fazer, né? Mas hoje você tem um trabalho intensificado de dawas, né? O que são dawas? São essas propagações que você vê pela rua. Por exemplo, na época da Copa, teve várias instituições islâmicas que fizeram dawa perto de estádios, em cidades, na Avenida Paulista, estádios de jogos de futebol, próximos a esses estádios, em ruas principais, que, de certa forma, assim, leva esse Islã para mais perto das pessoas. Então, teve livros. Eu acompanhei algumas dawas, e foi interessante, porque eu acompanhei algumas discussões. Eu acompanhei um caso de uma senhora na Avenida Paulista, que era uma dawa da FAMBRAS, que é uma das instituições islâmicas importantes no Brasil, que, por sinal, se alguém quiser aqui algum livro, escreva para a FAMBRAS, que eles mandam. Estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas quem quiser o Corão, a FAMBRAS, ele manda para a casa das pessoas. E aí a gente estava lá acompanhando o pessoal da FAMBRAS, vendo como é que se dava a dawa, como é que o Share aproximava das pessoas, que para mim era muito curioso, porque eu nunca tinha visto isso acontecer no Brasil. Essa ideia de dawa na rua, da presença das pessoas na rua falando de Islã, é uma novidade no Brasil. E aí eu lembro que apareceu uma senhora toda raivosa, porque uma criança tinha dado para ela um livro sobre quem era o profeta Muhammad, e ela voltou e devolveu, dizendo que esse profeta estava matando os cristãos na Síria, e aí foi interessante, porque o Share, de uma forma muito delicada, ele falou assim, olha, a gente pode sentar e conversar um pouquinho? Porque aí eu quero ouvir o que a senhora tem a dizer sobre isso, e aí eu posso dizer sobre o que nós do Islã acreditamos e o que nós fazemos. E aí era interessante, porque ali se travou, e eu fiquei olhando ali, assim, isso não vai dar certo, né? Porque a mulher estava raivosa, assim, ela estava assim, quase jogando os livros em cima do Share, né? Do Share Ibrahim, naquele dia. E assim, depois de meia hora, ela tinha ficado calma, né, tranquila, né, e saiu de lá, olha, muito obrigada, porque eu tinha muito preconceito, porque eu achava isso, aquilo, você me fez ver de outra maneira, entendeu? Que não é, na verdade, a ideia da dawa não é você converter o outro à religião, mas é esclarecer ao outro a religião. Porque eu acho que tem alguns pontos, o fato de você ter uma meia dúzia de malucos por aí, fazendo barbárie, né, e a gente sabe onde eles estão e quem são esses malucos, não significa que isso seja o Islã, né, ou as pessoas que você convive. Eu lembro que, quando eu fui à Turquia, eu acho que a Turquia, por eu estar vivendo 24 horas dentro de uma comunidade islâmica, você consegue compreender melhor, né? É lógico que um pesquisador, é uma das coisas que a gente discute muito na antropologia. Quando você é etnólogo, né, o etnólogo na antropologia é aquele que estuda áreas indígenas, Bororo, Chavante, Iambiquara, né, Guarani. Então, quando você é etnólogo, é comum você se retirar da sua cidade, seja lá onde você está fazendo seu mestrado, doutorado, e ir para a aldeia. Vai ficar 30 dias entre os Bororos, né? Como é que eu fico 30 dias entre os muçulmanos? Né? Quando você vai para uma aldeia, você fica na aldeia. Então, você consegue acordar com os índios, consegue ver as atividades cotidianas, né? Você vai caçar, você vai pescar, você vai para a cidade, o que vai fazer naquele dia, você acompanha a rotina. Nós, antropólogos urbanos, e quem trabalha com religião, a gente trabalha com uma antropologia urbana, como é que a gente faz se eu não estou lá 24 horas por dia? Né? Porque assim, você mora numa casa, e aí você vai para o campo, aí você vai para a mesquita, então você tem tudo muito fracionado. Essa é a diferença quando você vai fazer campo fora do Brasil.
Porque lá, por exemplo, a Gisele Fonseca, que fez pesquisa na Síria, morou 1 ano na Síria, quer dizer, dá uma diferença, porque você passa 24 horas do seu dia convivendo com a comunidade, né? Eu que passei alguns dias na Turquia, isso faz uma diferença. Porque você está numa casa muçulmana, você convive com os hábitos do cotidiano, e isso vai te dando um certo espelho, vai te trazendo questões, né? No Brasil, para nós pesquisadores, o que sobra de fato são os acampamentos islâmicos. Então, quando tem um acampamento islâmico que você possa ir, né? Eu, por exemplo, fui no acampamento islâmico que foi num hotel. Começava na sexta e ia até domingo. Era interessante, porque, na verdade, você fica na ala das mulheres, você tem uma convivência perto das mulheres, os homens têm uma convivência perto dos homens. Dá para você tirar esse cotidiano, né? E eu, hoje, muito mais tiro esse cotidiano, porque tenho uma rede de amigos muçulmanos que, algumas vezes eu durmo na casa, algumas vezes eu vou para o café da manhã, vou para o almoço, vou para o jantar. Quer dizer, tem uma convivência com essa rede familiar muito próxima. Então, isso me ajuda, enquanto pesquisadora, a observar esse cotidiano. Mas, para um pesquisador que está iniciando, isso é mais difícil, porque são redes de relações que você vai construindo. É um tempo que leva até a pessoa, obviamente, abrir a porta da sua casa para você. Então, isso na antropologia e no processo de etnográfico, de construção de etnografia, é um processo delicado, né? E eu, por exemplo, comecei lá com a comunidade árabe, né? Por isso que eu tenho um grande respeito, um grande carinho porque a comunidade árabe, de certa forma, foi a primeira comunidade a me acolher. Os árabes é que me ensinaram, né, as coisas básicas da religião. Depois é que eu fui conhecendo outros muçulmanos, outras nacionalidades, e os próprios brasileiros revertidos, que hoje fazem parte desse grupo mais amplo, né, de convivência e tudo mais. Questões até aqui? Sim ou não? Deixa eu ver o povo de fora, então. Ela está dizendo, me passa a imagem de que essas sociedades usavam, entre aspas, ou seja, a religião assegurava a sobrevivência da própria cultura. Naquela época onde se escraviza muito. Interessante. Eu na verdade, na antropologia, essa dicotomia... Ai, voltou. As meninas estão assim, a internet vai e volta. Eu sou totalmente... Vamos ver aqui. Tá, a questão da uma. Essa ideia... Agora até esqueci. O que eu ia falar mesmo? Hã? Eu até esqueci o que eu ia falar. Não ia falar uma coisa importante. Agora vou ter que ler a mensagem. A ideia de religião e cultura. Na antropologia, a gente sempre pensa assim, o que é da religião, o que é da cultura? O que é do religioso, o que é da cultura? Assim, a religião, se a gente pensar como a hermenêutica, a religião é uma esfera da noção de cultura. Então, na verdade, se a gente pensar em camada de significado, quer dizer, não dá para dissociar o que é da cultura e o que é da religião. O que a gente tem que fazer, aí é um exercício etnográfico, por exemplo, de quem está começando a fazer pesquisa em comunidade islâmica, é saber o que é do árabe e o que é do Islã. Então, quando eu comecei há décadas atrás, essa era uma grande dificuldade para mim. Hoje já não, né? Porque, como eu não sabia nada sobre a religião, eu achava que algumas coisas eram da religião. Aí eu descobri que era costume árabe, né? E não necessariamente os árabes sabem a religião, né? Até discutindo outro dia com o Sheikh Muhammad Bukai, ele dizia assim para mim, a gente precisa crescer um pouco na religião, essa ideia de que, eu faço isso, por que você faz isso? Porque é da tradição. Que tradição, né? Não, é porque é costume, não é porque é da religião. Então, muitos árabes vêm com o que é do costume, não do que é da religião especificamente, que é misturado na transmissão oral, de como a pessoa aprendeu, por exemplo, sei lá, né, dando um exemplo, eu aprendi que eu tenho que lavar o cabelo antes de rezar. Mas isso não é suna, né? Você precisa fazer a ablução, não necessariamente precisa lavar o cabelo, né? Em determinadas situações. Então, a pessoa acaba fazendo porque aprendeu assim, não porque é correto fazer assim.
Então, a fala dele na sexta-feira para mim é assim, Francis, precisa acabar com essa coisa da tradição. Não é que é a tradição. A tradição que tem que se seguir é a tradição religiosa, não a tradição do contexto cultural. Então, essa discussão entre cultura e religião ela é bem interessante. O quanto que o contexto cultural acaba influenciando em elementos da cultura. Por exemplo, não está escrito no Alcorão e nem na Suna do Profeta de que a mulher tem que cobrir o rosto. Ao contrário, está dizendo que o rosto tem que estar à mostra. Então, se está dizendo, por que as pessoas fazem? Aí a gente vai ter que pensar culturalmente. Quais são as questões que estão embrenhadas, né, para a utilização dessa vestimenta dessa maneira? Então, há questões que são atreladas que a gente tem que ver com um contexto. A própria situação de que a gente tem no Brasil, a situação de que mulher brasileira, que no Brasil é samba, futebol e cerveja. Então, esse é um grande rótulo do que seja o brasileiro, do que é o brasileiro, né? Então, a gente está numa sociedade que a gente precisa desconstruir isso, né? Quer dizer, o brasileiro é só isso? Se o brasileiro for só isso, nós estamos ferrados, né? Porque é limitar o brasileiro a nada, né? Se a gente é só futebol, samba e cerveja, né, e globelezas da vida, a gente é um país que está no atraso, né? Vamos pensar assim, quer dizer, eu acho que essas coisas, elas existem, elas são pontuais, elas têm determinados contextos, determinadas realidades, mas a gente tem que ver que a gente está num país onde é praticamente um continente, né? A gente tem um sul muito diferente do nordeste, a gente tem um centro-oeste muito diferente do sul, né, do centro-oeste, né? E a gente tem que um pouco rever isso. Então, acho que esse olhar da desconstrução dessa ideia de alteridade que a gente faz na antropologia, né, como é que a gente constrói a alteridade com o outro, como é que a gente olha para o outro e se enxerga nele, quer dizer, a partir do momento que eu olho para uma religião que é diferente da minha, né, como é que eu penso a minha própria religião? Essa é uma questão. Né? Eu olho para esse discurso do profeta, como é que eu penso na minha religião, seja ela qual for, ou não na minha não religião? Como é que isso reverbera em mim? Então, a construção da alteridade é fazer com que o contexto seja pensado a partir dos nossos... Quando eu estou pensando aqui em direitos humanos, e ontem, né, vendo o resultado das eleições, vendo o retrocesso brasileiro, vendo o buraco no qual o Brasil... Porque, desculpa, votar em determinados deputados para representar o povo é de um retrocesso maior. Então, quando você pensa no processo de igualdade, como um discurso como esse, eu fico pensando nos processos que nós estamos vivenciando. Né? Onde está a igualdade de direitos? Onde está o respeito pelo próximo? Pelas raças? Onde está o... Né? A gente vive no Brasil um racismo explícito e as pessoas... Um conhecido, um tempo atrás, uma discussão familiar, diz, não, mas... Aqui em São Paulo quase não tem preto, quase não tem negro. Eu olhei para o sujeito e disse assim, bom, você deve viver num condomínio fechado de brancos. Né? Eu me levantei e fui embora, né? Porque eu não tinha que dizer para uma pessoa como essa. Então, isso é a nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que finge que racismo não existe. A gente vive numa sociedade que a gente pensa que os direitos humanos é coisa de bandido, né? E não reconhece isso. Então, quando a gente está pensando em direitos humanos, eu acho que o discurso do profeta ele traz essa coisa muito forte, né? Se a gente construir, eu estou pensando nessa construção da alteridade. Como é que a alteridade pode ser pensada? E a alteridade só pode ser pensada, por isso que se chama alteridade, quando eu penso a minha própria cultura. Né? Quando eu penso na violência que as mulheres muçulmanas sofrem, né? Eu tenho que pensar como é que as nossas mulheres, que morrem 11 mulheres por dia no Brasil, de espancamento dos seus maridos, namorados, etc. e tal, né? Como é que essas mulheres, como é que eu posso pensar nessas nossas mulheres também? Então, aí a gente pode dizer que a violência doméstica, a violência, né, para com a mulher, ela é histórica e situada. Ela não é de uma religião, de um povo, de uma cultura. Ela é universal, infelizmente. Então, a gente tem todo um processo de desconstrução. Então, aqui pensando, tentando fazer o paralelo com esse nosso cotidiano, né, quando a gente pensa nessas mudanças todas. E a ideia, aqui fechando,
tem da transmissão, da importância que o muçulmano tem, na obrigação que ele tem de transmitir, né, a religião. E aí a frase final, que virou até uma revelação do Alcorão, e aí uma frase do próprio anjo Gabriel, né, para o profeta, como revelação: hoje completei a religião para vós e vos escolhi o Islã como religião, que está no capítulo 5, versículo 3, né, que é o versículo que foi revelado logo após essa hutba. Questões? Vamos lá. Você falou que nem no Alcorão nem na Suna fala que a mulher islâmica deve cobrir o rosto. Sim. Então, toda aquela questão em volta da burca, a polêmica da burca, é mais um traço cultural de alguma região. Com certeza. E consegue se identificar de qual região? Porque Na verdade, a burca ela surge no Paquistão, com o grupo Pancho, e vai, de certa forma, migrando para o Afeganistão. Na verdade, são povos, se não me falha a memória, que eram beduínos, eram povos do deserto, onde você tinha uma presença masculina muito maior que a feminina, e as mulheres, como viviam em acampamentos, acabam se encobrindo inteira para evitar o olhar masculino, né? Então, era uma forma de transitar entre os homens para tomar um certo cuidado. Isso acabou sendo propagado, né? Foi uma prática que era para uma certa proteção feminina, porque se você está no deserto, não existe casa, né? Não existe intimidade. Então, aquilo acabou virando uma regra entre eles, acabou que foi se constituindo, né? Mas que, de fato, em sã consciência, isso, de fato, não existe, né? Mas quão espalhado na comunidade islâmica? Isso espalha. É como moda. É como você dizer, vamos todos vestir calça jeans. Uma começa a vestir, outra começa a vestir. Quando você vê, está todo mundo vestindo. E aí vão dando explicações e elementos para aquela vestimenta. Mas o fato o Alcorão ele é muito claro. Você tem que se cobrir. E você tem que deixar as mãos de fora e o rosto de fora, né? Você não pode aparecer o cabelo. A modéstia, tá? A vestimenta islâmica, o comportamento é a própria modéstia. Então, você não tem necessidade de cobrir o rosto. Eu estava, um tempo atrás, conversando. No Brasil, para você ter uma ideia, está começando a ter várias meninas que começam a usar o niqab, por exemplo. Né? E conversando com o Charles, ele disse: olha, mas, Franci, não tem a menor necessidade disso aqui. O que é isso? O niqab é aquele lenço que você coloca aqui, só fica o olho de fora, né? Que a burca fecha inteiro. E o niqab você cobre como se fosse uma odalisca, né? Você põe um outro pano e aí a pessoa levanta para comer, uma coisa... Quer dizer, você não vê o rosto, você precisa ver o olho da pessoa, né? E ele falou assim, olha, isso não está no Alcorão, isso não está pedindo para a mulher se vestir modestamente, né? Como é que se veste modestamente, né? Então, isso tem a ver muito com a questão cultural, com a questão de com quem se aprendeu o Islã, né? É muito importante, quando você está fazendo pesquisa em comunidade muçulmana, eu sempre brinco, né, com as pessoas, assim, quando eu estou conhecendo uma pessoa pela primeira vez, eu sempre pergunto, com quem você fez a sua shahada? Né? Porque, assim, me diz com quem você fez a sua shahada, que eu direi quem é. É bem por aí, assim. Né? A shahada, que é a conversão, né? Dizer não há Deus senão Deus, o profeta Muhammad é o seu mensageiro. Então, me diz com quem você fez a sua shahada, que eu direi quem é. Porque, geralmente, quando você faz uma shahada com uma determinada pessoa, com algum determinado sheriff, você acaba seguindo muito o pensamento daquelas pessoas. Você acaba convivendo com aquelas pessoas. Então, isso aproxima determinadas ideias. Então, a gente tem grupos muito diversos, outros de Islã no Brasil. Né? Você tem pessoas que são, até que vivem um Islã bastante rigoroso, aquelas pessoas que acham que está tudo bem, tudo certo, e fazem as suas próprias interpretações. Né? E há aquelas pessoas do caminho do meio, não, que vão buscar o conhecimento, que vão procurar as pessoas que têm o conhecimento e tudo mais. Mas isso tem muito a ver com o contexto, né? Com as pessoas. Eu lembro que uma discussão que eu sempre travo com o Sheikh Jihad, a ideia, por exemplo, a comunidade muçulmana no Brasil, ela cresceu muito. E, ao crescer muito, nem sempre as pessoas sabem. Você encontra pessoas muçulmanas que não sabem, por exemplo, os pilares da prática e da fé no Islã.
que são coisas básicas para coisas... Ele sabe mais ou menos, aí esquece, aí não lembra quais são e tal. E aí, isso não é problema. Quer dizer, com a aula você ensina e as pessoas vão aprendendo. Mas tem determinados comportamentos que as pessoas dizem, não, tem que fazer assim. Não, porque Shaitan vai passar no meio. Então, ele diz assim, olha, Franci, quem é para ser radical, vai ser radical em qualquer religião, porque, psicologicamente, ele já é uma pessoa dotada para o radicalismo. Então, se ele for católico, ele vai ser um católico radical. Se ele for um evangélico, ele vai ser um evangélico radical. Se ele for do candomblé, ele vai ser um candomblessista radical. Então, as pessoas, a gente tem que pensar muito... Hoje eu tenho olhado muito mais para as questões psicológicas também. Né? O que afeta a experiência, o que afeta, o que transforma. Né? Você tem... eu lembro, acompanhando várias charrades, eu já perdi as contas de quantas charrades eu acompanhei. Né? E acompanhei as pessoas depois, né, no processo, continuo conversando com essas pessoas até hoje, mas uma das coisas que eu sempre ouvi o Sheikh Jihad falar depois da charrada, olha, vá passo a passo, vá aprendendo devagar. Né? O Islã, ele não entra, você vai aprendendo devagar. E muitas pessoas fazem esse processo contrário. Então, eles querem mudar a vida radicalmente, da água para o vinho. E aí, esse passo da água para o vinho, ele acaba criando os extremos. Né? Que é o que... não é uma fala minha, é a própria fala do Shera. Estou aqui só lembrando um pouco a fala dele. Você cria os extremos, né? Porque a pessoa ela não foi aprendendo devagar a própria religião. E no Brasil isso é muito complicado. Né? Você acaba criando mais conflitos por aí do que realmente você vivenciar a sua religião, né, plena e tudo mais. Então, acho que são questões para pensar. Mas a burca, a unicab, eles não são previstos dentro da lei alcorânica. Disso eu me asseguro. Né? Então, são reinvenções, reinterpretações contextuais. É a mesma coisa de disser, está escrito no Alcorão a cor do hijab. Gente, não está escrito que cor que você tem que vestir, né? Que cor que tem que ser a roupa, né? Então, há sugestões, por exemplo, os homens vestem muito branco, há sugestões do branco. Há também interpretações que o branco do Islã, né, dos homens que vestem branco de sexta-feira, influenciou filhos de santo do candomblé, né, a coisa de bater cabeça, a roupa. Há alguns elementos que são de transmissão, né, que são observadas, né, por conta dos malês. Mas isso tudo... muitas vezes é própria interpretação. Quer dizer, você tem um kafir que você usa para a Palestina, por exemplo, esse é um lenço palestino, se ele é vermelho, no caso eu tenho um vermelho também, ele é mais usado na Jordânia. Né? Então, você tem coisas que você vai atribuindo a determinados... São coisas de contextos. Né? Não é coisa que está no Islã e tudo mais. Né? São coisas contextuais. O modelo de roupa paquistanês, por exemplo. Se você olhar uma mulher paquistanesa, ela é muito diferente de uma mulher da Arábia Saudita, do Irã, ou mesmo de uma brasileira, o modo de se vestir. Né? Mais alguma coisa? Questões? Shahad. É o primeiro pilar da prática. Shahad. É como se fosse um batismo, vendo pelo lado dos olhos cristãos. É uma mudança, Porque tanto que é recomendado, aceitação. quando você faz a Shahad, você tomar um banho e você vestir uma roupa nova. Né? Porque depois que você faz a Shahad, porque é como você deixasse para trás tudo aquilo que você vivenciou até aquele momento. Então, a Shahad é um momento de passagem, né? E por isso que as pessoas se emocionam, né? Porque a Shahada não é um momento desprezível, né? É um momento que é onde você faz uma passagem de um lugar para outro, né? Que você consegue, de certa forma, aprender a ter a certeza que aquilo que você está fazendo é o melhor, é o ideal, né? Então, esse é o primeiro pilar. Eu acho que um dos pilares mais importantes, no sentido de que, né, quando você tem... E aí tem testemunho. E a Shahada também, né, se você não tem nenhum muçulmano por perto, se você não tem um share, se você não tem nenhum muçulmano, você pode fazer sozinho, com a sua intenção. Né? Mas é sempre bom ter alguém, né, que testemunha a sua Shahada, né, porque aquela pessoa sempre vai dizer, não, mas fulano é muçulmano, vai reconhecer como tal muçulmano.
Mas é um pouco isso. Mas é muito difícil fazer sem alguém perto, porque às vezes não tem nem como imitar, ou então como ter... A intenção. É a intenção. Se eu disser para mim mesma, eu sou muçulmana, não há Deus senão Deus, o profeta Muhammad é o seu mensageiro. Se eu não tenho nenhum muçulmano por perto, mas eu tenho consciência de que eu acredito no monoteísmo e que eu acredito que o profeta é o mensageiro da palavra, né, e foi ele que recebeu o Alcorão e tudo mais, eu vou ser reconhecida como muçulmana, porque eu vou viver a partir da minha intenção de ser muçulmana. É lógico que muitas pessoas que fazem isso, eu já conheci pessoas que fizeram a shahada interna para si mesmo, porque estava numa cidade onde, de fato, não tinha muçulmana. Mas, quando essa pessoa teve contato com um muçulmano, ela repetiu a shahada por uma necessidade dela, né? Eu até perguntei para o Sher uma vez, qual é a shahada que vale? Aquela que foi feita primeiro ou a segunda? Assim, a que fez primeiro. Né? Hoje, por exemplo, eu me divirto com o Sher Jihad, porque ele faz shahads, né? Ele, né, testemunha shahads pelo Twitter, hoje não tem mais MCN e tal, mas muito pelo MCN, tinha pelo Skype e pelo WhatsApp. A quantidade de shahads pelo WhatsApp é assim, fantástico, assim, são avassaladoras. Então, hoje você tem uma comunicação, porque a pessoa quer fazer com ele. Só que a pessoa está em Manaus. Como eu vou fazer com um Sher de rádio que está em São Bernardo do Campo? Vou mandar um WhatsApp para o Sher, porque o Sher vai receber meu... E aí recebe e fala Alhamdulillah, Allahu Akbar, né, Mashallah. Né? E aí é muito interessante, porque esse é o processo. Hoje tem muitos muçulmanos fazendo shahadas pela internet. Muito, muito, muito. Não é pouco, não. É muita gente. Muita gente. Tecnologia. Tem outra pergunta. Sim. Quando você disse que você foi para a Turquia, e aí foi seu momento de realmente ficar 24 horas numa comunidade islâmica, por exemplo, você foi enquanto pesquisadora, né, enquanto antropóloga, por acaso, assim, em algum momento você participava das coisas, assim, das orações, do jejum, não sei se foi nessa época. Foi na época do jejum. Então assim, você participou efetivamente ou apenas como pesquisadora mesmo? Eu participo efetivamente. Nas orações e tudo? Eu acompanho, né? Eu acompanho. Eu gosto de acompanhar, porque eu trabalho com a performance. Eu gosto da antropologia da experiência. Então, eu acho que eu fiz até um texto que eu gosto muito, devia ter trazido hoje para ler, que é um texto que saiu no livro de performance, que eu acredito muito na antropologia compartilhada, na antropologia... Eu trabalho com corpo muito, a minha tese é uma tese sobre corpo no Islã, né? Então, eu pus meu corpo à prova. Eu acho que a minha maneira de trabalhar hoje a antropologia é pelo corpo. Então, eu acho que a antropologia do corpo, eu coloco o meu corpo em ação, em prova, em experiência, né? Eu acho que mais que uma antropologia da escuta, né? Da escuta participante, da observação participante, eu tenho um corpo participante. O que eu proponho nesse texto da performance é ter um corpo participante na pesquisa. Eu acho que isso me ensina mais sobre o Islã do que o distanciamento. Teve coisas que eu só aprendi fazendo, né? E tentando entender qual que era a lógica. Porque, enquanto eles me diziam, eu não conseguia entender. Eu achava que tudo aquilo era muito distante da compreensão. Então, esse meu corpo participante, e isso, para mim, é tudo, né? Porque eu gosto... acho que essa coisa corporal, que eu tenho facilidade, eu gosto de dançar, né? Então tem essa coisa de expressão de teatro, também trabalhei com o pessoal de teatro na Unicamp, com o Instituto de Artes, da música, da dança. Então, isso, de certa forma, me despoja esse corpo um pouco. Eu acho que o antropólogo, de certa maneira, ele tem que se despojar dessa coisa, a coisa da alimentação. Por exemplo, eu tinha uma aluna que era vegana, estudando o Islã, e eu falava, amor da minha vida, em algum momento você vai ter que comer esse carneiro, não é possível, né? Porque tem coisas em determinadas pesquisas que eu acho que o pesquisador ele tem que ultrapassar. Porque senão fica sempre... Eu tenho uma colega que eu gosto muito, que é a Denise Pimenta, que fez uma tese linda, uma dissertação linda sobre peregrinação à Aparecida. É linda.
E era uma dissertação que não contava que ela ia fazer a peregrinação. Aí o orientador dela, como é maluco como eu, porque eu acho que não tem como você falar de uma peregrinação sem não fazer a peregrinação. Então, eu disse, ele disse para ela, faça a peregrinação. E aí o texto dela, obviamente, deu um salto, porque a etnografia dela é fantástica. Ela passou de toda a parte amorosa de uma peregrinação para Nossa Senhora Aparecida, imagina, saindo de São José para Nossa Senhora Aparecida, toda a parte amorosa, ela disse, olha, nas primeiras 4 horas as pessoas cantam, né, felizes. Depois as pessoas xingam. Entendeu? Assim, xingam mal de desprezar, mas assim, as pessoas começam a entrar no estresse, né? Porque é o estresse. A gente pensa, é tudo, são todas flores. Não. Então, é um processo. É lógico que eu, tantos anos acompanhando o jejum, eu sei que tem gente que tem muita dificuldade de fazer o jejum, por questões físicas, por questões de saúde. Tem pessoas que não têm o menor problema com o jejum, fazem, no segundo dia já estão assim, super adaptados. Né? Tem gente que toma medicação, por exemplo, meninas que tomam... Porque assim, quando você está menstruada, você não faz o jejum e você não reza. Então, tem gente que toma medicação para fazer o jejum um mês inteiro. Porque, por exemplo, se ficar... Gente que reclama, por exemplo, nos últimos 10 dias do mês do Ramadã, são os 10 dias que você se concentra mais, que você vai mais para a mesquita, que você reza mais. São os dias abençoados. Um daqueles dias é o dia do poder. Se você está menstruada, como é que você vai fazer parte do dia do poder? Então, as pessoas tomam a medicação para não quebrar esse ritmo. Então, tem de tudo. Eu acho que assim, nós estamos falando de corpo. E a religião, a religião passa pelo corpo, ela transforma esse corpo. E uma das questões do meu doutorado era justamente esse. Que corpo é esse que se entrega ao Islã? Essa era a questão da minha tese de doutorado. Que corpo é esse que se submete a essa religião? Né? Um corpo que reza 5 vezes ao dia. Alguém que de fato, não estou falando de alguém estereótipo, mas alguém de fato que reza de coração 5 vezes ao dia, não pode ser alguém comum. Porque alguém que para mesmo, 5 vezes ao dia, que faz ablução, que estende o seu tapete, que reza fervorosamente, tem alguma coisa aí. Né? Porque naquele momento, não, para tudo, não, peraí, eu vou fazer minha oração. Aí volta para o cotidiano. Não pode voltar do mesmo jeito. Pelo menos não deveria. Eu fico pensando assim, né? Porque é um grau de transformação muito elevado, né? Muito importante. Como o Raj, eu tenho acompanhado um amigo muito querido que está fazendo o Raj. Por sinal, eu até brinco com ele, você me representa, porque é um rapaz da periferia, que tem um movimento importante, gente do bem, né? Gente que eu admiro, um convertido que eu admiro. Então, eu fico olhando, obviamente, ele já era um homem de fé, ele não vai voltar a mesma pessoa. Eu estou louca porque ele chegue logo para ele me contar como é que ele voltou. Mas, certamente, isso, de fato, vai estar na minha tese de livre-docência. Né? Qual é que é essa experiência? O que se muda num ritual como esse? Como é que se mobiliza efetivamente? Né? Porque é, de fato, um grande exercício de fé, né? De você achar assim, deu errado o seu casamento, seu filho morreu, seu namorado te abandonou, você perdeu dinheiro. Não, mas Deus há de prover. Quando você coloca Deus, Ele resolve tudo. Você precisa ter muita fé para dizer que Deus resolve tudo, né? Porque senão fica sempre naquele... E no Islã, a ideia é esta, né? É de você colocar Deus em primeiro lugar sempre. E acho que aqueles que colocam, eles têm um grauzinho a mais. Há um exercício de observação, né, de campo aí, né? Você fala também em convertido, mas você fala também em revertido. Eu prefiro revertido. Por quê? Assim, qual que é a diferença? Eu uso essa categoria como antropóloga de reversão, porque a reversão, para mim, ela compõe um elemento que é importante. No Islã, assim, todo homem, para o muçulmano, né, dentro da religião, todo homem nasceu muçulmano. Você nasceu muçulmana. Eu nasci muçulmana, todo mundo nasceu muçulmano nessa sala. Todo mundo que está assistindo nasceu. Por quê? Todo mundo nasceu entregue a Deus, submisso a Deus, como Deus sendo superior. O que acontece, né, e aí o Islã explica, é que essa pessoa ela tomou um outro direcionamento. Ela desviou do caminho, que seria o caminho de submissão a Deus.
Então, quando ela retorna para esse caminho, quando ela volta e abraça o Islã novamente, ela reverte, ela retorna, ela reverte para a sua própria essência, que é ser muçulmana, que é ser entregue a Deus, submisso a Deus. Então, isso, de certa forma, traz esse elemento que a gente tem aqui para pensar, né? de reversão. Eu prefiro reversão. Os meus colegas, alguns colegas antropólogos, eu acho que eu sou a única, e os meus orientandos. Os meus orientandos, por uma indicação minha, obviamente, falam reversão. Mas acho que no Brasil, acho que, eu não sei, os colegas já formados, doutores, todos usam o termo conversão. Eu acho o termo conversão católico. E aí, para diferenciar dos católicos de outras religiões, eu prefiro reversão. Porque quando você fala em reversão, bom, é muçulmano. Quando você fala conversão, pode ser qualquer religião. Então, eu uso uma categoria nativa. O que é a categoria nativa? Aquilo que os próprios conversos falam. Né? Os reversos falam em reversão. Eu me reverti ao Islã em 2010. Eu me reverti ao Islã em 2007. Né? Poucos falam em conversão. Então, é uma categoria que eu me apropriei dela para usar esse conceito mesmo. Tem um artigo meu que fala sobre isso, sobre reversão. O que é a ideia de reversão, né? Mais alguma questão? Deixa eu ver se o povo está aí para a gente fazer um intervalinho, né? Parece que tem algumas questões. A secretária vai atender, espera aí. Olá, professora. Talvez eu tenha perdido essa fala por conta da internet, mas qual o significado da peregrinação para o muçulmano no geral? A peregrinação, eu vou passar o documentário daqui a pouquinho, acho que a gente pode conversar mais. Meu pai começou hoje a fazer a peregrinação para Aparecida, saiu de Barueri, Grande São Paulo, Machalá, uma semana de caminhada, acho que pesquisá-la. Franci Rosa, olhando pelo viés histórico, a sociedade muçulmana segue... Não, peraí, acho que não é essa. Seria muito bom se você pudesse ministrar este curso na UERJ. Ixala, querida. Perfeita a sua resposta. Grata, essa separação é onde mora a incerteza e a confusão. Ou seja, entender a separação do que é cultura, hábitos e religião. Puxa, você tirou minhas dúvidas, passei a estar mais atenta em minhas leituras na faculdade e nos textos. Ixala, eu vou dar um curso na UERJ. Bom, eu vou dar um curso em tudo que é lugar agora. Aquelas complicações. Vou começar a cobrar os meus cursos. Você pode falar sobre os possíveis conflitos entre um antropólogo muçulmano que pesquisa isso? Não, Elô, não posso falar nada sobre isso. No meu caso, sou uma futura pesquisadora muçulmana pesquisando sobre conversão e reversão ao Islã. Elô, você pode escrever como seu primeiro capítulo da sua dissertação. A Elô é uma pesquisadora de Belém do Pará, que vai começar a fazer uma pesquisa de doutorado sobre conversão ao Islã em Belém, em Angola. Eu já estou dizendo para ela que o primeiro capítulo dela, da tese de doutorado dela, é sobre eu, muçulmana, que uso hijab. Estou te dando a dica, hein, Elô? Eu, muçulmana, que uso hijab, e sou antropóloga e estou fazendo uma pesquisa sobre o Islã. Né? Então, uma análise reflexiva. Eu acho que, infelizmente, na nossa academia, há ainda muito preconceito de pesquisadores que assumem a sua religião. Né? Dentro da antropologia, eu vejo um pouco disso, algumas pessoas acham que não e tal. Né? Dizer que é católico, tudo bem, mas vai dizer que é muçulmano. Mas a Elô, eu acho que vai ser um grande exemplo assim, de antropóloga, porque ela chega de hijab e eu estou pagando para ver a academia reconhecer uma pesquisadora com talento, com competência, porque eu já li o projeto é muito bom. Então, eu acho que a gente tem que quebrar esses estereótipos. Né? As pessoas... Elas estão na academia não porque a religião é essa ou aquela, elas estão na academia porque elas querem estudar, querem aprender, querem entrar no debate acadêmico. Né? Senão, não faz o menor sentido. Né? Acho que eu respondi as questões. Mais alguma coisinha? Então, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos para a gente poder fechar a aula e passar o documentário. 10 minutinhos. Gente, tem a lista de... Tem uma lista aí, não tem? Todo mundo assinou, gente? Eu preciso dessa lista.